Eu sou Ângela Falcometa, artista visual, natural de Lima Duarte, Minas Gerais. Da infinitude do universo, do cosmos, somos seres pensantes, inteligentes, corresponsáveis pela harmonia do nosso planeta, pela sua saúde e seu equilíbrio. De onde viemos, para onde vamos, quais nossas missões? Da alquimia dos elementos da natureza, da água, do ar, da terra e do fogo, surge a magia da vida. Do mistério oculto dos meus sentidos, manifesto minha inspiração em arte e me conecto com o divino, com o sagrado. Eu sou Ângela Falcometa, artista visual, natural de Lima Duarte, Minas Gerais. Meus pilares artísticos estão baseados na pintura, desenho, na cerâmica autoral e escultórica. Me formei como autodidata ao longo desses anos, porém, desde a minha infância, em uma retrospectiva, eu me vejo já abençoada por ter nascido entre uma irmandade muito alegre, criativa, e tive como referência minha querida irmã Lília, uma artista realista. Ela foi a minha grande referência e incentivadora para essa iniciação. Porém, desde a infância, muito ligada ao desenho, adolescência, eu já iniciei as minhas primeiras pinturas através dos ensinamentos dela, mas interrompi esse processo porque optei por odontologia e me graduei na Federal de Juiz de Fora em 88, e dali eu realmente tive uma interrupção, mas creio que essa opção seja pelo gosto às habilidades manuais, pela estética. Depois de 10 anos, em 98, eu me despertei oficialmente para as artes novamente, de uma forma assim, extremamente imersiva, muito dedicada, e passei por todas as fases do figurativo, casario, natureza morta, mas o que mais me interessou foi o abstrato naquele momento. Eu tive um período de acompanhamento no hiato ambiente de arte em Juiz de Fora, porém depois eu segui essa pesquisa pictórica por mim mesma, desenvolvendo uma técnica muito original e peculiar, porque eu sou fascinada por texturas e descobri a minha tendência a utilizar os elementos da natureza e ressignificá-los. Vendo essa conexão com esses elementos, eu me vejo lá na minha infância, uma infância feliz, livre, vivida na fazenda de Siritinga, desde a infância até a adolescência, e me vejo ali descalça, correndo, nadando no Rio do Salto, até mesmo em enchentes, galopando em cavalos, uma criança muito segura ali pela família, muito livre. E eu vejo que essas impressões, elas ficaram assim muito marcadas na minha essência de ser. Desde criança eu me perguntava também sobre questões do existencialismo humano, de onde viemos, para onde vamos, nossas grandes missões aqui, e uma conexão profunda com o meio ambiente e a natureza. Dentro dessa trajetória, eu percebo a inclinação total de utilizar a sustentabilidade, a bioarte, que são as terras em suas diferentes texturas e nuances, as areias, a utilização da limalha de ferro, do minério de ferro, a utilização também das cinzas, o carvão, o ferrugem. Essa materialidade realmente ela se tornou uma identidade do meu trabalho, porque ela se manifesta em todos os momentos na utilização dessa tridimensional praticamente assim dentro da pintura,
Sendo uma pessoa assim, um artista de cidade pequena, depois eu tive nessa trajetória oportunidades assim de mostrar meu trabalho, participar de circuitos internacionais, e esse crescimento ele vem assim em exposições, em museus e galerias, e estou aqui hoje com o Alquimia da Terra, que é o ateliê meu aqui em Lima Duarte, onde eu trabalho e resido, e recentemente também o ateliê lá em Bitipoca, em Conceição de Bitipoca, a vila, levando a nossa identidade cultural e artística. Nessa evolução, eu me deparei também como um grande reencontro com a cerâmica. A partir de 2020, eu comecei a me dedicar, já tinha praticado a cerâmica artesanal, mas a partir de 2020 eu comecei também a perceber a necessidade de manipulação, de realmente trazer o tridimensional, aonde surgiu a parte da cerâmica escultórica e também autoral, para que essa fase ela se desenvolva como um futurismo na minha carreira. Foi exatamente aqui que tudo começou. Meu pai do distrito de Lopes, minha mãe de Laranjeiras, ao se casarem, se estabeleceram aqui na fazenda Siritinga. Sou caçula de uma irmandade de 7 filhos e tive essa infância livre, feliz, correndo pelas estradas, brincando nesses barrancos horas e horas, sem saber que um dia toda essa natureza estaria impregnada como uma grande inspiração no meu repertório poético. Tenho aqui as primeiras coletas da fazenda Siritinga com suas terras, suas granulações. Tem o Mogol com seu areial, que ficou aí também registrado como felizes lembranças, porque íamos a cavalo com meu pai, de uma forma recreativa, ajudá-lo na levada do gado para a invernada em Mogol. Então as areias brancas nas montanhas, eu sempre fui muito encantada, sem saber que futuramente seriam utilizadas em minhas produções. Também levando adiante o nosso Parque Estadual de Ibitipoca, essa lindeza, essa criação divina, que é uma eterna fonte de inspiração. Estar no Parque do Ibitipoca, para mim, sempre é muito emocionante. Dentro dessa grandiosidade dessa natureza e um resgate da minha memória afetiva e ancestral, eu me vejo fascinada com amor por toda essa natureza que nos envolve, porque literalmente ela está no quintal da minha casa. É um sentimento de privilégio, de gratidão e de pertencimento. Frequento esses locais muitas vezes pela valentia dos meus pais desde a infância, quando vínhamos aqui de jipe e fazíamos piquenique nas sombras das árvores ao pé do Pico do Pião. Ele sempre nos proporcionava essas experiências novas, desbravávamos as grutas, sempre com muito amor e respeito a essa natureza e exercendo a coragem. Ver o Rio do Salto, que corre aqui nessas pedras, nascidos aqui no parque, e atravessa a fazenda Siritinga, aonde foi minha infância adorável, realmente é muita felicidade. Portanto, eu vejo que todo esse arsenal da natureza como uma grande obra de arte, considero aqui, na minha essência, essas pedras, essas águas, essas corredeiras e cânions. Realmente é um templo sagrado. Passando por também a vila,
nós temos a coleta de materiais no sítio Pilar, que é uma referência aos moradores locais por longos anos, porque eles já têm ali como uma fonte de tintas naturais para suas residências, como cores de terras da Alto da Mantiqueira. Coleto também todo esse material carinhosamente na Fazenda Três Pontes. Lá, multicores de terras, diferentes nuances, granulações, nas nascentes e também nos fundos das lagoas. Eu coleto esse material não só na minha região, mostrando a nossa beleza, nossa grande diversidade, mas eu estendo esse garimpo, essa reverência a todo o nosso Brasil, nas 5 regiões, porque eu tenho a série Extratos do Brasil com todos esses elementos, mostrando a nossa grande biodiversidade, a nossa grandeza a todos os olhares, enaltecendo o meio ambiente como um artivismo. E hoje aqui, pisando essa terra para mim sagrada ao meu coração, relembrando esses momentos que eu passei aqui, que foram inspiradores, olhando esses coqueiros, essas matas, onde esperávamos aí a lua cheia, o nascer do sol. Isso tudo está realmente dentro da minha alma. Dando sequência ao meu processo criativo, nós vamos ter agora a materialização dos elementos da natureza, trazê-los das profundezas, da obscuridade e mostrar toda a sua grandeza, beleza de cada um deles aos holofotes, aos olhares. Portanto, esse processo eu considero uma alquimia, uma verdadeira transformação que, manipulados por mim e a interação entre eles, o que a gente chama de informalismo, é que me fascina e me dá toda a liberdade e me surpreende nesse percurso. Eu me sinto muito tranquilo e de uma forma assim, muito prazeroso em poder estar aqui falando sobre a Ângela Falcometa. A Ângela é minha amiga de juventude, nós nos conhecemos quando jogávamos vôlei, depois eu me tornei amigo dela e da família, e também me tornei cliente depois dela no seu consultório. Quando eu fui, por um período que eu fui secretário de Turismo e Cultura, aqui na cidade de 2004, aliás, de 2005 a 2009, a Ângela nos procurou lá na secretaria, já como iniciando no campo das artes,
para que se a gente pudesse apoiar ela no sentido de incentivar ela em alguma exposição, me parece que foi isso. E nós não fizemos nada além do que perceber logo de início a capacidade dela, o potencial que ela tinha para trabalhar com isso, e nós fizemos uma pequena coisa, foi um pequeno apoio institucional, que ela até valoriza muito, mas nós fizemos na época o que o poder público tinha que fazer. E eu me sinto muito feliz disso ter impulsionado a carreira dela, que daí para frente, não foi só por isso, mas daí para frente a Ângela deslanchou. Ela conseguiu fazer exposições no Brasil todo, e inclusive no exterior, e o trabalho dela foi numa crescente, com a produção intensa, que uma coisa que é assim, muito perceptível na Ângela e no trabalho dela, para mim, no meu ponto de vista, é a intensidade. A obra da Ângela, você olha para a obra dela e você percebe aquela coisa vibrante, a intensidade com que ela faz o trabalho dela. Seja nas cores vibrantes, nas formas diferentes, né? É uma pintura contemporânea, com muito detalhe de técnica, né? Você percebe muito isso, né? Eu estou aqui hoje no ateliê, eu conheço já alguns quadros, né, de algumas exposições dela, por catálogo e outros também presencialmente. A gente nota uma evolução muito grande na parte técnica, inovações na parte estética também, e uma coisa que eu acho muito interessante na obra dela é que tem uma identidade. Eu estou aqui no ateliê vendo várias obras e você bate o olho e você consegue perceber que é uma obra da Ângela. Essa parte dela nas biojoias, estou surpreso de uma forma encantadora, porque eu já sabia que ela estava mexendo nessa área da cerâmica, de aproveitar aqui das cores e das texturas da nossa região, mas eu estou conhecendo hoje algumas obras e é realmente surpreendentemente lindo, 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 lindo. Como lima-duartino, né, como cidadão lima-duartino, é um orgulho muito grande você ter uma artista desse quilate na nossa cidade e que está levando a nossa arte para o mundo. Isso para os nossos artistas, para os amantes da arte da nossa cidade, é fantástico, porque é um registro que vai ficar para sempre. O legado da Ângela hoje, para quem conhece a obra dela, é indiscutível. Para falar dela numa palavra fica difícil, mas eu vejo assim, muita sinceridade na obra dela, muita intensidade. Eu vejo que todos os quadros dela são feitos de uma forma com muito carinho, com muito amor, com uma mensagem que ela traz também na vida dela, na profissão dela, de tratar tudo com muito carinho, com muito amor, com muita intensidade. Fico muito feliz e querendo conhecer mais e mais da obra dela. Quero começar falando que eu sou uma contempladora das obras da artista. Tenho várias obras, né, nas minhas casas e essa obra em especial que eu vou falar hoje, ela me toca muito. Então são emoções, conexões, sentimentos que as obras passam para mim a todo momento. Nas casas, elas não são objetos, né, de decoração, muito, muito mais do que isso. Não são convidados, são moradores que coexistem comigo. São momentos de encantamento que eu tenho toda vez que eu contemplo as obras. Ela suaviza, ela colore, né? Nietzsche já dizia, a arte existe para que a vida não nos sufoque. Tem dias que a obra me acalma, outros a obra me deixa tensa, outros dias me traz amorosidade, generosidade. Eu quero dizer o seguinte, que a arte da Ângela, para mim, ela é cromática, ela é vibrante, ela é cheia de alegrias também. E ela não tem medo também do paradoxo, como nessa obra, né? Ela celebra esse paradoxo. Quente, frio, dia, noite, luz e sombra, porque a vida não é só beleza, né? Também tem dias aí que nós temos que ter essa contemplação para nos suavizar a nossa alma. Desde a primeira exposição, eu tenho obras da artista dessa primeira exposição. E passando até dos estilos, né? Agora, a última obra dela, eu comprei esse ano, não está aqui, não é essa, e é no figurativo,
onde ela desenha a minha casa lá em Bitpock e me traz muita felicidade. Então essa obra Metamorfose, né, aqui representada com cores e tal, num sofá vermelho, que foi proposital também, nos traz muito disso, essa alegria vibrante, ao mesmo tempo saber, vamos serenar, não, vamos agitar. E eu quero fechar a entrevista, né, mandando um recado à artista. Se tivesse que falar alguma coisa da obra de Ângela Falcometo, falei que ela cumpriu a sua missão e está cumprindo, né? Porque a obra toca, transforma, impacta e cria mudança na vida das pessoas de uma forma positiva, traz mais um colorido, uma leveza. Então eu me sinto honrada de ser guardiã de algumas obras, pretendo ter outras, e também me sinto muito bem, porque eu acho que a obra ela é tão perfeita que ela une a linha do tempo, passado, presente e futuro. Ou seja, ela nos dá elementos para olhar mais o nosso passado, o presente, que é o agora, que ela traz tanta contemplação, e está na linha do futuro para novas gerações aí a contemplação, porque ela é eterna. Eu conheci a Ângela, né, Deus nova, porque nós, como somos de Lima Duarte, ela passava, né, na porta da minha casa, da loja do meu pai, para ir para a fazenda. Mas eu tive mais afinidade com ela a partir de 2005, quando eu fui trabalhar na prefeitura. Eu trabalhava como secretária do Patrimônio Histórico e Cultural, onde que ela desenvolveu a primeira exposição dela. Aí nós apoiamos. Depois, lá em 2006, eu trabalhando na prefeitura, nós fizemos uma exposição dentro da exposição agropecuária de Lima Duarte, que era voltada para as fazendas. Ela fez um quadro da fazenda, então assim, deu muito apoio, e tudo que a gente chamava para ela participar com a gente, ela sempre estava junto. Então eu acho assim, que ela traz para nós uma inovação de artista mesmo. E para o público de Lima Duarte, a gente tem que ficar muito satisfeito. Por quê? Ter uma pessoa como ela, representando a gente em todo lugar, em toda exposição, isso é uma alegria enorme levar o nome da cidade. Porque muitas das vezes a gente está aqui e não sabe, né, levar o nosso nome para fora. Então ela representa, né, para nós, população de Lima Duarte, ela representa muito, porque ela carrega o nosso nome, a nossa trajetória mesmo de vida para onde ela passar. Deixo aqui meus agradecimentos, reverenciando meus caríssimos familiares, meus leais amigos e aos criativos e talentosos profissionais da área da cultura e da área do jornalismo, que sempre me apoiaram e acreditaram no meu potencial ao longo da minha trajetória. Acima de tudo, agradeço a Deus, esse artista maioral, criador do cosmos, essa fonte infinita de belezas e inspirações que me abençoa, que me concede essa gratificante oportunidade de vivenciar como artista visual. Muito obrigada.